Priscila, antes de você começar a falar, Daniel também, eu queria que as pessoas vissem a foto, porque vendo você hoje, e vendo como você estava, nessas fotos, na época do câncer, dá para ver que você é um milagre. E os médicos reconhecem isso, não é? Conte-nos aí, porque você é esposa de pastor, há mais de 10 anos, você é esposa de pastor da Igreja Universal, você tem o Espírito Santo, e passou por uma situação que, eu digo, se não tivesse o Espírito Santo, você tinha perdido essa batalha. Fale aí sobre o problema. Então, bispo, conforme o senhor falou, né? Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não teria suportado isso. Sempre tive muita saúde, servindo a Deus de todo o meu coração. E de repente, do nada, comecei com vários sintomas, sentindo muita dor de estômago, passando muito mal, tudo que eu comia eu vomitava, e fui definhando, emagrecendo, sem explicação, fui emagrecendo, e cada vez ficando pior, né? E nisso que eu procurei ajuda médica, os médicos falaram que eu estava com muita inflamação no estômago, uma gastrite muito, muito grande. Isso se arrastou por 8 meses, essa situação, e cada vez eu ficando pior, né? Até o ponto que eu comecei a vomitar até sangue. E foi então, repetindo exames, aí foi que veio esse diagnóstico, o qual eu nunca imaginava, né? Mesmo sendo uma serva de Deus, fazendo a vontade de Deus, veio o dia mau sobre a minha vida, dessa maneira, né? A gente recebeu ali aquele diagnóstico, o médico falou assim, olha, o que você tem na verdade é um câncer, você está com um linfoma de Burkitt no seu estômago, um câncer altamente maligno e que em 18 horas dobra de tamanho, se espalha, e pelo tempo que demorou a diagnosticar, ele acreditava que já estava tomado, né? Aí ele disse assim, olha, a gente vai tentar um tratamento, mas não posso te dar garantia nenhuma que vai funcionar, né? E assim, bispo, diante dessa notícia que eu tive ali naquele momento, eu me lembro e ele falou assim, você vai ter que fazer sessões de quimioterapia indefinido, até transplante de medula eu ia ter que fazer, de tão grave que era, né? E eu me lembro que quando eu cheguei ali em casa, diante daquela notícia, o mal se levantou com tudo para cima de mim, bispo, né? Veio aquela voz do diabo através do sentimento, né? Aquele conflito, o diabo falando assim, como que pode você estar passando isso? Uma serva de Deus, fazendo a vontade de Deus, por que Deus deixou você ter um câncer? Né? O que era uma gastrite, era um câncer agora. Né? Então veio aquela voz do diabo ali na minha cabeça, realmente para eu me desesperar. Só que ali naquele momento eu me lembro que eu sequei as lágrimas, eu falei, não, eu não aceito, eu não vou me entregar isso aqui. E eu falei para Deus, meu Deus, fala comigo, meu Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. E eu nem quero entender o porquê. Mas eu creio que o Senhor tem um propósito, né? Fala comigo, e Deus falou. Ele falou que aquela doença não era para a minha morte, mas para a glória dEle. Então ali naquele momento, o Espírito Santo falou para mim, e Ele me deu essa força, né? Então eu me levantei daquela situação, e eu confiei, bispo, naquela palavra. É um detalhe importante, que por isso que nós falamos tanto sobre a pessoa ter o Espírito Santo, e é o propósito principal dessa fogueira santa, porque mesmo tendo o Espírito Santo, você pode enfrentar problemas, não é Deus que traz os problemas, mas diante da situação do dia mau, da dificuldade, se você o tem, Ele fala contigo, você não se entrega, foi o que aconteceu com a Priscila, e vocês partiram para o altar, não é, Daniel? Você falava que foi nesse período que você partiu para um sacrifício, para uma decisão com Deus. Sim, senhor, graças a Deus veio a fogueira santa, e graças a Deus, mais ainda, que eu tinha o Espírito Santo também, onde o Espírito Santo falou, agora é enfrentar. Então muitas das vezes o problema vem, a gente não entende, e também não precisa a gente entender, mas uma vez que a gente tem essa certeza que o Espírito Santo é conosco, é a gente partir para cima, bispo. Então o caminho foi o altar do sacrifício. A Priscila, ela foi internada às pressas, ela teve complicações, teve que colocar um dreno de tórax,
ela sofreu muito. E para os médicos não tinha outra alternativa. Então veio a fogueira santa, Deus falou, agora é tudo ou nada. Eu falei com a Priscila, primeiro vamos tirar foto, para a gente registrar tudo isso, que a gente tinha certeza que ela não ia morrer, bispo. Por quê? Porque o altar ia curar ela. O Espírito Santo é muito forte, porque tem pessoas que em uma situação dessa, ela já espera a morte. Já começa a preparar até plano funerário e etc. Você tirou as fotos pensando, isso aqui vai ser parte do testemunho. Guardamos, bispo, como um tesouro, não mostramos para ninguém. A Priscila ficou careca, ficou com 35 quilos, como a foto mostra, o abdômen dela ficou muito inchado, cheio de água. Ela teve um monte de complicação, mas a gente não olhou para nada disso. E aí a gente começou a focar aquilo que ia agradar a Deus. Então a gente decidiu, primeiramente, veio a oportunidade, veio a minha ajuda de custo. Deus falou, ó, é isso que eu quero. Foi ali o start para o nosso sacrifício. Começamos a gerar, vendi também câmera fotográfica, alguns aparelhos eletrônicos que a gente tinha, e a gente foi colocando no altar. Todos os dias eu ia no hospital, porque quem já teve um familiar internado sabe que todo dia é procedimento, ir lá e ver o estado do paciente. Então o médico vinha e me dava notícias. Depois do altar, começou a vir notícias boas. Ela já deixou de drenar aquele líquido, e ela foi melhorando dia após dia, bispo. E todo dia eu ia para o altar. A minha fogueira santa foi o mês inteiro, bispo. Então, tudo que vinha nas minhas mãos, a gente ia para o altar. Tudo que eu conseguia vender, a ponto do quê? De todos os dias eu ir para o hospital e eu dividia comida com ela, para eu não tocar no meu sacrifício. Então, vinha a comida lá da parte do hospital, às vezes vinha um pouco a mais, a gente rachava lá, mas para a gente não tocar naquilo que Deus pediu, bispo. Se eu tocasse em algo ali, o meu sacrifício não seria perfeito, eu ia comprometer a vida da Priscila. Eu não podia errar, bispo. Todo dia para mim era uma decisão. E aí dia após dia a gente foi vendo a Priscila melhorando. Aí depois ela já teve alta, e aí ela só foi ganhando peso, melhorando, fazendo a obra, e hoje está aqui, bispo. Não tenho o que falar. Esse cabelo aí não é peruca, não. Não, senhor, bispo, é meu mesmo. E você chegou a fazer novos exames para comprovar o milagre? Sim, senhor bispo, né? Após a entrega do nosso voto, a gente ter se entregado no altar, né? Porque eu digo assim que a fogueira santa não é a compra de um milagre, mas é a oportunidade da gente provar para Deus a nossa confiança com atitudes, né? E a gente provou para Deus ali através das nossas atitudes de fé no altar. E após isso acontecer, foi tudo assim muito rápido, né? Como meu esposo falou, rapidinho já fui melhorando, o resultado dos exames cada vez foi vindo melhor, né? Eu me lembro que assim que a gente cumpriu o voto, repetiu-se um exame, aliás, fez um exame para ver aonde que estava espalhado o câncer, e o médico veio assim com os olhos cheios de lágrimas me dar notícia. Ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, porque o câncer já está em regressão, a doença sumiu, ele vinha com raio-x do pulmão, que estava uma situação bem ruim, e falava assim, eu não sei explicar o que está acontecendo, tá tudo, nem parece que você teve essa doença, né? Aí ele até brincava, dizia assim, você não tem nada, eu não entendo isso. Aí ele falou assim, eu só posso dizer que foi a mão de Deus na sua vida, né? Então assim, foi muito forte, bispo, a maneira que Deus fez ali o milagre acontecer. Ele permitiu eu entrar dentro da fornalha, mas lá dentro ele me deu o livramento, né? E a gente confiou ali até o fim. Então hoje, graças a Deus, estou bem, não tenho nenhuma sequela, né? O cabelo que caiu, Deus me deu outro. Eu me lembro que tinha uma psicóloga que ela sempre vinha me visitar lá no hospital, e ela dizia assim, eu não entendo, você nessa situação tão tranquila, tão em paz, porque a maioria das mulheres que passam por isso, né, que perde o cabelo, já entravam em depressão, tristeza profunda, né, e eu ali já aproveitava para falar de Jesus para ela, porque é realmente isso, o Espírito Santo dá para a gente essa força. Então a minha força humana acabou. Né? Não foi eu, nada disso atribuo a mim, porque a minha força acabou quando eu recebi a notícia, mas o Espírito Santo entrou em cena e me deu essa paz. Deus abençoe. Daniel, mais e mais. Priscila, Deus abençoe mais e mais.